amigos, Mob na área, 508 quilômetros rodados apenas. Não estou conseguindo avançar muito com a quilometragem dele. Para você que está chegando agora, vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros, pelo menos 1000. E aqui no Mob já atingimos 508 quilômetros rodados, porque nós pegamos ele 0 quilômetro, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo dos pontos negativos. Então, dentre toda a playlist aí do teste, hoje é o dia dos pontos negativos do modelo. Vamos nessa. Então, apesar de ter comentado com vocês bastante aí no vídeo de capítulo de desempenho, tanto em circuito urbano como em circuito rodoviário, o Mob tem um motor 4 cilindros antigo, né? Ele teve ali por um momento da vida dele o motor Firefly 3 cilindros que dava muita agilidade para ele, e agora ele se mantém aí, talvez para baixar o custo dele, manter ele com preço relativamente competitivo, se é que dá para falar assim. Ele tem um motor 4 cilindros de concepção antiga, né, que dá impulsão para o carro anda tranquilo aqui no trânsito urbano, mas quando você precisa andar um pouquinho acima da velocidade, você precisa sempre exigir muito do motor, diferente do que eu via, por exemplo, no Kwid e no C3 que nós testamos aqui no canal, né? Então, até do C3 e do Kwid, que foram os últimos carros que eu testei, né? Mas até em relação aos outros carros 1.0 que nós testamos aqui no canal, sem dúvida o Mob é o que mais se arrasta, né, para conseguir desenvolver velocidade. Então isso é um ponto negativo do carro, porque hoje em dia os 1.0 estão tão modernos que você consegue desenvolver velocidades com ele mesmo na cidade ou em circuito rodoviário rápido, sem exigir muito do motor, né? E esse aqui ele vai bem só quando você vai andar devagar mesmo. Para andar devagar ele não exige muito, mas se você quiser andar um pouquinho acima da velocidade, ele, assim, quiser andar um pouquinho de forma um pouquinho mais esportiva, igual aqui, por exemplo. Eu vou sair aqui dessa subida, é um subidão para entrar à direita, né? Então, ó, para eu tenho que segurar um pouquinho, ó. Isso que eu não gosto muito, ele exige do motor, qualquer coisinha já exige bastante do motor. Você tem que dar uma esticadinha além da conta para ele conseguir desenvolver a velocidade, né? Então, isso é uma coisa que realmente me incomoda um pouco. Fazia muito tempo que eu não andava de manhã, bem cedinho em São Paulo, para desenvolver longas distâncias, né? E agora que eu percebi que realmente, ó, o trânsito é bem intenso também nesse horário aqui, né? Então, isso me incomoda um pouco. Então, para andar bem devagarzinho com ele, ele vai. Agora, se você quiser andar um pouquinho mais rápido, ele não é um carro que desliza fácil. É isso que eu quero dizer, né? Então, você tem que exigir um pouquinho do motor para que ele consiga desenvolver velocidades um pouquinho superiores, assim, né? Ele até vai, mas exigindo muito. O C3, você jogava a quarta, quinta nele, vocês viram lá no vídeo, você ia jogando as marchas, ele ia indo embora. Ele vai desenvolvendo velocidade rápido e tal. A mesma coisa em relação ao Kwid, né? Agora o Mob, eu sei que ele é mais pesado tudo, mas tem uma questão do motor aí ser defasado também. Então, para quem não gosta daquela sensação de carro gritando, né, exigindo um pouquinho mais do motor, talvez não vai gostar do Mob por isso, apesar do isolamento acústico do motor ser a contento. Um outro ponto que merece destaque negativo aqui é justamente a falta de itens de série que você vê nos concorrentes, né? Especialmente no Kwid, que é o concorrente direto dele, né? O C3 ali, ele tá num outro patamar, ele de carro, apesar do preço tá quase similar, então acaba sendo um concorrente indireto, vamos dizer assim, né? Mas o Mob de entrada, ele sequer tem controle de tração e estabilidade, ele sequer tem o assistente de partida em rampa. Então pode ser, por exemplo, que isso sejam coisas totalmente desabonadoras se você levar, inclusive, única e exclusivamente em relação ao critério segurança, né? Então, tudo bem que o Kwid tem aquela questão de projeto bem delicada ali, segundo o meu entendimento, mas não ter controle de tração e estabilidade e não ter assistente de partida em rampa hoje em dia pode ser um fator realmente desabonador do carro, a ponto do cara partir para o Kwid, apesar do Mob ser muito melhor construído, que eu já falei para vocês, né? Apesar de ser concepção antiga, a carroceria dele passa uma sensação de robustez muito maior do que no Kwid, todo o carro em si aqui, né? Então, ausentes controle de tração e estabilidade, ausente sequer um som na versão de entrada, não tem velocímetro digital, né? No Kwid tinha tudo isso, não tem vidro elétrico traseiro aqui,
não tem espelho elétrico na versão de entrada e falta tudo aqui, absolutamente tudo, até esse botão aqui é um botão de circulador interno, é um botão à moda antiga, né? Então isso realmente pode trazer uma sensação de que você está comprando um carro que em tese seria pior que o Kwid, né? Uma outra questão que está me causando um desconforto aqui no carro é justamente a posição de dirigir, que é muito alta. Nessa versão não tem regulagem de altura do banco. Eu mostrei para vocês que a perna, o joelho esquerdo fica entre o painel de porta e o volante. Eu não consigo colocar minhas pernas embaixo do volante, eu tenho que ficar com as pernas abertas, né? Mesmo puxando o banco bem para trás. Então isso também é uma coisa que incomoda, de modo que você não consegue puxar o banco muito para trás e ficar com as pernas esticadas, né? Então no dia a dia é uma posição que realmente pode incomodar e quem dirige muito pode ser que sinta bastante ali a questão da ergonomia do Mobi, que não era um primor no C3 e também não era um primor no Kwid, mas eu acho que dos três ali, o C3 é o melhor, o Mobi está em segundo e o Kwid está em terceiro, não pela questão dos pedais aqui, mas talvez pela questão da coluna B do Kwid ali, que incomodava muito você dirigir encostado na coluna B, que não é o caso aqui do Mobi. A cabine do Mobi é bem mais arejada, né? Então a simplicidade e a falta de cuidado mínimo aqui com o motorista imperam, né? Então o volante não tem nenhum detalhe, né? Como não tinha no Kwid. O volante do Kwid tinha uns detalhezinhos imitando aço estilizado, né? A alavanca do câmbio é bem simples, parece aquela alavanca do Uno mesmo, realmente antiga, mas mesmo assim ele passa uma sensação de conforto dirigindo, de aconchego aqui dentro. A cabine é bem aconchegante, meus amigos. Talvez a versão Trekking, alguma versão mais completinha aí, passa uma sensação ainda melhor de conforto. Para mim, o que realmente está incomodando aqui, isso entre nós aqui do canal, né? Não que seja um motivo de avaliação, mas o que realmente incomoda para mim é a ausência de um bom multimídia para espelhar aqui o celular, e porque o restante está contento. Agora, um ponto negativo que eu não posso deixar passar de jeito nenhum é justamente a direção hidráulica, que é extremamente pesada, extremamente pesada. Enquanto os concorrentes diretos já têm assistência elétrica da direção, o Mobi ainda continua com assistência hidráulica, e é muito pesada a ponto de eu imaginar, quando eu peguei o carro, que ele estava sem direção hidráulica. E aí eu até comentei na companhia, ela falou, não, mas é que a direção do Mobi é meio dura mesmo, mas essa versão aqui, esse modelo que nós estamos testando, ele tá com um volante mais duro do que o normal ainda, a ponto de parecer que tá sem assistência, tá? Mas a direção do Mobi é realmente muito pesada, mesmo sendo hidráulica. Lembrando que eu tenho o hábito de dirigir vários carros antigos aí, o tempo todo no canal, e a maioria tem uma direção hidráulica muito melhor, inclusive o HB20 lá, né? Agora o Mobi, realmente a direção é muito pesada, então você vai se incomodar. Se você fizer um test drive no Mobi e depois no Kwid, só por isso você compraria o Kwid. Eu falo os mais inexperientes ou que não conheçam tanto sobre carro, né? Mas o Kwid realmente nesse aspecto aí é melhor, muito mais bem equipado. Um outro ponto que merece sem dúvida um destaque negativo é o consumo urbano, se levar em consideração os concorrentes. O C3, via de regra, ele fazia um consumo médio de 8,5 km por litro de etanol na cidade. O Kwid fazia um consumo de 9,5 a 10,5 de etanol na cidade. A média do Mobi é essa aqui, ó. Ele está fazendo entre 7 e 8 km por litro de etanol na cidade. Eu acho um consumo elevado se levarmos em consideração a proposta de ser um subcompacto de entrada. O consumo dele está inclusive maior do que o do Argo e por aí vai, né? Então, aquelas coisas principais, né? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai comprar um carro, até antes de dirigir, é ver as questões técnicas, a ficha técnica não. Além de ver a ficha técnica, é ver a questão dos equipamentos de série e os opcionais, né? Especialmente os equipamentos de série, porque hoje em dia a gente não aguenta pagar nada de ninguém, né? Não dá para pagar nada, absolutamente nada. Então, carece aqui de muitos equipamentos de série em relação ao Kwid, principalmente. Então, teria que ver isso. Eu tô saindo de uma ponta da Zona Sul e indo pro lado completamente oposto da Zona Sul, né? E o tempo estimado é de 1 hora de viagem até lá. Agora só tá faltando uns 20 e poucos minutos. Coloquei meu celular ali no painel, mas daqui a pouco ele cai. Só para ter uma ideia de como faz falta o Waze, especialmente aqui nos grandes centros urbanos. Creio eu, né? Uma outra coisa importante é assim, apesar de eu estar falando desses pontos negativos do
do Mobi, o ideal é que você assista a playlist completa para não tomar uma decisão só por esse vídeo, tá? Especialmente do que eu tô falando em relação ao Kwid. O Kwid foi reprovado no nosso teste, né? E a sensação que olha a diferença. Nossa, eu caí numa cratera agora e o carro vai muito confortável. Observem vocês que não tem barulho metálico, não tem nada. Mas eu creio que se você usa o carro de forma severa, que o Mobi vai acabar te servindo bem sob todos os aspectos, né? Então, se usa estrada de terra, se usar em vias de paralelepípedo, eu creio que o Mobi vai ficar com você por mais tempo aí, proporcionando prazer. Então, tô andando aqui no trânsito urbano, o câmbio é fácil de manusear, a embreagem também é fácil, mas o banco realmente, a altura do banco incomoda um pouquinho, mesmo em circuito urbano. Poderia ser um pouquinho mais baixo o banco, porque acho que uma pessoa de 1,75m, 70 já vai se sentir muito alto no carro, só para você ter uma ideia. Então, poderia ser um banco um pouquinho menor. Eu creio que eles colocam nessa altura aqui o banco, justamente para você conseguir ter o mínimo de espaço para as pernas, para os pés, embaixo do banco dianteiro, para quem senta no banco traseiro, né? E aí não seria um ponto negativo do carro, mas uma característica é o porta-malas, que é minúsculo realmente. Não cabe uma mala grande que seja, então não cabe uma mala grande de viagem, aquelas malas convencionais grandes de viagem. Então o porta-malas é bem pequeno, mas a proposta de um subcompacto não seria de levar muitas coisas, né? Acontece que é o que eu sempre digo para vocês, não adianta eu dizer para vocês que isso não vai valer a pena, não vai ser significativo na compra de um carro subcompacto, até porque no Brasil a gente compra um carro só para tudo, né? Via de regra, pelo menos 90% da população compra um carro só para tudo. Então eu vou ter que avaliar todas essas questões do juízo final, especialmente se comparado com os concorrentes diretos, né, ali, C3 e Kwid. Mas o Mobi, acho que via de regra esses são os principais pontos negativos do carro, né? O motor é um ponto negativo em relação aos concorrentes, especialmente pela questão da economia e não pelo desempenho que eu falei. Ele realmente fez um teste, um consumo ali no nosso circuito planejado de 5 km por litro a menos do que o Kwid, e também fez um consumo de 3,5 ou 4 km por litro a menos do que o C3. Então é uma diferença muito significativa, a ponto de você até inviabilizar a compra dele em relação aos concorrentes. A Fiat podia trazer o Firefly de novo para o Mobi, é uma questão de urgência. E aí, o que você leva? Robustez ou equipamentos de série, né? Porque o Kwid realmente parece ser muito mais robusto, o Mobi parece ser muito mais robusto que o Kwid, sem dúvida. Parece ser um carro à moda antiga e que não vai trazer problemas, né? Você não vai ver grandes problemas nele, mas o que você levaria aí? Você me responda aí nos comentários se você iria de Mobi ou de Kwid. Um tem mais equipamentos e o outro é muito mais robusto, sem dúvida. Um outro ponto de destaque negativo, como eu falei, sequer tem velocímetro digital, né? Mas esse painel também é de difícil visualização, então você não entende direito onde está a velocidade ali, não é uma coisa tão simples de enxergar, tá? Então observem vocês, ó, que é um painelzinho bem simples com contagiros invertido ali do lado esquerdo, contagiros até que vai, mas tudo aqui você enxerga com dificuldade, não é tão simples de usar nem de dia nem de noite. Um outro ponto negativo é que ele não tem USB, tá? Ele tem duas entradas USB nesse radinho que colocaram aqui, mas só tem uma tomada 12 volts. Isso também os concorrentes têm de série já, né? Em relação aos faróis, os do Mobi são sem dúvida os piores em relação à concorrência, né? O Kwid ele já tem um farol de corpo duplo com LED diurno, né? O C3, desde a versão de entrada, o C3 na versão de entrada tem um DRL que não é de LED e tem os faróis de corpo simples também, mas são bons. Então dos três ali, ou sem dúvida, apesar da iluminação do Mobi ser boa, dos três serem boas, né, andando em circuito rodoviário, do Mobi sem dúvida é o conjunto mais simples. E é só ficar no trânsito aqui que o consumo vai caindo assustadoramente, tá? Ele tava chegando quase 8 km por litro, agora já está com uma média de 7,4 km por litro nesse tanque inteiro, que eu acho sinceramente isso aqui o principal calcanhar de Aquiles do Mobi, levando em consideração ali a proposta que ele está inserido de carro popular subcompacto de entrada,
que deveria ter um preço baixo e ser muito econômico, o que não é o caso aqui. Trânsito, trânsito, trânsito. Eu não sei, por exemplo, se você levar em consideração que o Mobi não é econômico na cidade, aí eu partiria, eu não compraria nenhum dos de entrada senão o C3, né? Eu já comentei isso de forma bem clara com vocês. A C3 pela questão da disposição, do espaço, tal, do projeto moderno, da plataforma CMP e tal, mas aliás, não tem comparação o C3 com esses daqui, né? Agora, o que me incomoda é o fato de você, assim, se o consumo não é aceitável, não é muito mais econômico e você que roda pouco, aí eu acho que valeria a pena talvez partir para um compacto usado automático, eu creio. Com o Mobi tá difícil avançar a quilometragem porque via de regra eu não ando muito na cidade, né? Então, mas como o carro foi feito para a cidade, acho que tá valendo a pena fazer o teste com ele justamente para ver para que ele veio, né? Porque nas estradas que eu ando lá, você joga a quinta marcha, pisa tudo e vai embora, né? Agora vamos ver como é que é na cidade, isso que é importante. Se fosse ruim, né, meus amigos, não teria um em cada lugar aqui, né? Mas acho que a maioria tá destinado à frota, eu creio. Bom, meus caros, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo dos principais pontos negativos do Fiat Mobi em relação à concorrência aí, que nós testamos no canal. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, até nossos próximos capítulos. Fui!